Receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Então eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Então eu terei, curado serei, por tua vontade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Paz, oração e união. Estamos em mais uma programação aqui, direcionado pela Abrace, e o nosso Ministério Restauração está situado na Avenida Farrapos, 312, no bairro Floresta, em Porto Alegre. E estamos, então, dando continuidade à rodada de profissões. E hoje nós temos um convidado que deve ser conhecido de muitos, né? Que é o pastor Márcio Luiz Bonalume. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, irmã Cláudia. É uma satisfação estar aqui com os irmãos nessa programação da Rádio Restauração, em conjunto com a Abrace Restauração. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão participando dessa programação nesse dia. Glória a Deus. E o nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieiras, e o diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. E nós vamos iniciar então orando para que Deus venha dirigir tudo o que Ele quer falar, quer ensinar durante esta programação. Amém? Amado Deus, graças te damos, Senhor, por mais este dia, por mais este programa. Que o Senhor venha conduzir tudo, Senhor, a nossa fala, venha conduzir os ouvintes, venha abençoar, venha derramar da tua graça, Senhor, nesta tarde. Conduza tudo, Senhor, e sê conosco. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos dar início. O pastor Márcio gosta de conversar bastante. E tem bastante experiência também neste ramo, né, da contabilidade. E ele vai nos falar como contador nesta tarde, né, como ele iniciou lá na sua adolescência, né, na pré-adolescência, como Deus foi conduzindo tudo. E naquela época não sabia que era Deus, né? Então fique à tua disposição agora. Amém. Muito obrigado, irmã Cláudia. O intuito dessa programação aqui é falar sobre profissões, né? Então, nesse dia, foi escolhido a profissão relacionada à área contábil. Hoje, no Brasil, nós temos 2 profissionais que são habilitados dentro da área contábil, que é o profissional técnico em contabilidade e o contador. O técnico em contabilidade tem a nível técnico, de formação técnica, e o contador, ele é o bacharel
em ciências contábeis, que depois se habilita uma prova para exercer a profissão de contador. Basicamente, hoje são essas as profissões, né, regulamentadas. O Brasil tem um Conselho Federal de Contabilidade, que regula as normas técnicas contábeis em todo o nosso Brasil, e de forma estadual, cada estado do Brasil, cada unidade da federação tem, então, um conselho também, que é o conselhos, são chamados conselhos regionais, que eles administram e regulam toda a profissão contábil de cada estado. Os profissionais na área contábil, então, eles precisam estudar e depois estar habilitados, fazerem um registro especial, né, neste conselho para poder exercer a função, né, a função na área contábil, que se denomina de forma regulamentar, ou seja, pela legislação ele pode exercer a função. Com relação, eu falo neste tópico primeiro para dar uma introdução, para ter uma noção geral, né? E depois, se nos for proporcionado, tiver tempo, a gente vai falar alguma coisa sobre as atribuições de cada profissional de forma mais geral, né, dentro da área contábil. Com relação à minha formação, no caso, como profissional, eu fiz o 2º grau de técnico em contabilidade, peguei o registro depois, me habilitei com um registro de técnico contábil, e depois iniciei a faculdade de Ciências Contábeis, do qual depois fiz o registro, daí no caso, no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, como contador. Eu fiz o técnico contábil na cidade de Rolante, eu sou natural do Riozinho, morava em Riozinho, estudava em Rolante, fiz o técnico contábil lá. E a Faculdade de Ciências Contábeis eu fiz na Universidade Fevale, em Novo Hamburgo, onde eu tive a formação de Ciências Contábeis. Depois me habilitei como profissional, como contador. Eu estava comentando com a minha esposa, a irmã Cláudia. Minha esposa está me entrevistando hoje aqui, né? Glória a Deus. Na minha escolha, né, vamos dizer assim, né, eu acho que essa pergunta é pertinente, né, essa colocação é pertinente, né, irmã Cláudia, relacionado à escolha, né, Isso. Porque eu acredito que isso é uma dificuldade da maior parte das pessoas, ou quase na totalidade, de escolher uma profissão, porque fica difícil a gente fazer, então, uma escolha mais adequada possível para que você siga aquela profissão e faça carreira profissional e desenvolva as habilidades para desempenhar melhor um papel, uma profissão, e possa contribuir tanto para a sociedade quanto para a família, desenvolvendo uma carreira. Então, a minha escolha ela foi meio aleatória. Eu quando eu tinha 15 anos de idade, eu terminei o ginásio, o ensino fundamental. Depois eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Eu tinha 2 opções. Uma opção era ser modelista de calçados. Eu trabalhava com o meu tio na cidade de Riozinho, que tinha um ateliê de calçado. E o meu tio,
incentivava eu ser modelista, porque ele entendia que eu poderia ser um bom modelista de calçada. E eu trabalhei um bom tempo, apesar de ser um adolescente, um menino, trabalhei bastante tempo nessa área. E resolvi, então, por fim, fazer o curso técnico contábil. Né? Fiz o curso técnico contábil, concluí. Eu estava comentando com a minha esposa, né, que existem algumas particularidades, né, na vida da gente. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai, ele participava de uma sociedade lá no Riozinho. Ele era sócio de uma empresa, uma marcenaria, eles fabricavam esquadrias. E uma certa ocasião, minha irmã, ela chegou a trabalhar um tempo lá de secretária no escritório lá, que é a irmã mais velha que eu tenho. Eu tive lá, eles me deram a oportunidade de ir lá no escritório, e eu fui no escritório e tinha uma máquina de calcular. E eu gostei tanto daquela máquina de calcular, eu fiquei, eu acho que o dia inteiro, eu não sei se eu fiquei o dia todo lá ou à tarde, naquela máquina de calcular. É uma máquina, você pode ter uma noção, né? É muito antiga essa máquina. E ainda mais era no interior, né? Então, eu gostei muito daquilo, né? Talvez aquilo foi que me influenciou também, né? E eu fazer o curso técnico contábil, né? Mas eu lembro um fato que marca muito a minha vida. Marcou muito a minha vida. Eu tinha muita dificuldade de aprendizado. E muita dificuldade em matemática. Eu ia muito mal em matemática. E na sexta série, quando eu estava na época era séries, não era ano, né? Que nem agora, né? Isso. Então, na sexta série, eu sentava na última classe, bem no fundo da sala. Infelizmente, eu incomodava muito a professora, né? E aí, a professora de matemática fez um desafio para a turma, e ela escreveu uma equação no quadro e solicitou para que todos respondessem, né? E eu comecei a olhar para aquilo, e eu lembro como se fosse hoje. É uma questão bem interessante. Eu vi como se fosse uma luz. E aquela luz veio sobre a minha mente, sobre a minha cabeça. E daqui a pouco aquela luz sumiu. É um clarão muito forte. Eu lembro como se fosse hoje. E aí daqui a pouco eu peguei a caneta e comecei a escrever. E desenvolvi a equação e respondi, né? Muito interessante. E aí eu coloquei, e aí a professora pediu: quem é que já respondeu? Eu levantei a mão. Eu já respondi, professora, está aqui, dei a resposta para ela. E daí ela começou a me xingar, professora. Ela disse: tu colou da Dolores. Tu copiou da Dolores. A Dolores era a nerd da sala de aula. Deus. E aí, e ela sentava mais à frente, assim, ela achou que eu tinha colado da Dolores a resposta, porque a resposta estava certa, né? E a Dolores nem tinha terminado ainda a equação, né? Então, dali para frente, eu tive facilidade, né, nessa área, a área de ciências exatas, né, matemática e coisa. Então eu comecei a desenvolver, e aí depois me apercebi disso. Eu creio que esses fatos aí marcaram, né, pelo menos que eu lembro, né, foi o que marcaram para mim fazer
o curso de técnico contábil e me interessei em seguir a profissão, né? E eu lembro que eu estava no 2º ou 3º ano, que eram 3 anos, curso técnico contábil. No 3º ano, se eu não me engano, a professora de física, que também eu tinha uma certa facilidade na época, né, em física, a professora de física começou a me incentivar que eu tinha que fazer faculdade. Ela me incentivou muito, você tem que fazer faculdade, você tem que continuar estudando. Glória E a aquilo me marcou também, né? Marcou. Depois, eu fui para Novo Hamburgo, né? Fui para Novo Hamburgo, consegui, depois que eu me formei, com 19 anos, eu fui para Novo Hamburgo trabalhar num escritório de contabilidade como office boy. Fiz o teste lá que eles exigiam, né? Na época, se fazia tudo com datilografia, né? Máquinas de escrever. E aí eu lembro que eu fiz um curso de datilografia quando eu estava ainda fazendo o 2º grau. Eu fiz um curso de datilografia com a minha tia. A minha tia tinha uma turma, não sei como é que, uma escola de datilografia. E a minha tia era muito exigente. Ela não dava o diploma enquanto a gente não digitava um texto completo, não sei se é uma página, 2 páginas, sem olhar. E ela ficava do lado olhando. Senão não podia olhar para o texto que eu tinha que digitar, e digitar certo. Então, aquilo ali também contribuiu para que depois, quando eu fosse fazer o teste lá nesse escritório em Novo Hamburgo, eu fosse contratado, né, para trabalhar. Então, em Novo Hamburgo, fui morar em Novo Hamburgo e comecei a trabalhar. E logo depois eu me inclinei a fazer o curso de Ciências Contábeis também, né? Eu segui estudando. Basicamente, são essas coisas, né, que chamaram a atenção até aí, né? Depois, claro que quando eu fui fazer o curso de Ciências Contábeis, antes de fazer, eu tinha algumas áreas que eu gostava, né? Eu gostava de educação física, eu gostava a própria matemática, eu gostava muito, pensei em fazer um curso de matemática, de uma faculdade de matemática. Gostava também de psicologia, essa área de psicologia. E aí tinha mais a escolha da Ciências Contábeis, né? Mas aí eu optei em seguir a profissão, né, na área contábil, né? Então, basicamente, assim, você entrou para esta área de contabilidade porque eram os cursos que tinham para fazer, né, na cidade de Rolante, né? Era o curso que tinha de ciências, de técnico contábil. E qual a orientação, assim, que você pode dar para os jovens, para as pessoas, de repente, que estão procurando uma profissão, assim, como é que elas podem buscar um meio para ver se estão fazendo as coisas certas, né? Se não vão se decepcionar mais ali na frente, né? Eu acredito que tem algumas características próprias nossas, assim, né? Que nós, no decorrer da infância, da adolescência, infância e adolescência, ali no momento que a gente está, que as crianças estão estudando, estão tendo uma formação básica, né? Ali eu acredito que dentro desse período ela já tem uma noção, tanto uma inclinação pessoal para determinada área, quanto as aptidões envolvidas, no sentido de naquilo que ela se dá melhor, né? No caso, a área que ela se dá melhor. Então, a partir dali, ela já tem um ponto que é onde ela pode
tomar um rumo, né? Para fazer a escolha certa, né? Mas hoje a gente sabe também, naquela época também tinha, mas não com tanta difusão assim, né? Hoje tem testes que pode se fazer, né? Testes tanto de aptidão quanto de vocação, né? Testes que eles chamam testes vocacionais, que a pessoa ainda tendo alguma dúvida ali, ela vai ficar, por exemplo, 1, 2 ou 3 opções, que o teste pode lhe ajudar também para dar mais uma segurança, mas ela já tem alguma coisa já no próprio psicológico dela, ela já tem uma certa noção e tem uma inclinação por causa da questão técnica, das habilidades que ela possui, os talentos naturais que ela possui. Então, eu acredito que isso é só uma questão de descoberta, com bastante tranquilidade, conversando com pessoas também. É importante que eu acho que depois que ela tem uma noção, um norte, ela conversa com pessoas da própria área, procure pesquisar. Hoje com a internet é muito fácil isso, né? Tanto a pesquisa para saber o que aquela profissão exige, como é a formação e como é a atuação depois, né, no campo profissional, como ela pode atuar, né. Então, eu acho que isso aí são questões importantes para ela vislumbrar e aí seguir o rumo profissional, né. Isso aí. E agora eu queria que você, assim, colocasse para os ouvintes o que o técnico contábil pode exercer e o contador, no caso assim, abrir um escritório próprio. Quais as orientações? Sim. Bom, eu já estou assim há algum tempo que eu não estou tão atualizado, né? Porque na minha profissão eu fiquei atuando 27 anos, né? 27 anos eu atuei diretamente na contabilidade. Depois eu fui fui separado então para a vocação como pastor. Hoje ainda retomei as atividades de contador, visto a necessidade aqui da igreja, necessidade da Abraço e da Heróis da Fé. Então a gente retomou, né, essas atividades também de contador, né? Então, eu não tenho a mesma atualização que eu tinha anteriormente, quando eu estava exclusivamente, praticamente, né? Eu era profissional mesmo da área, né? Atuava no escritório de contabilidade. Mas em 2004, 2002, mais ou menos, saiu uma norma de que uma norma do Conselho, né? Conselho de Contabilidade, aonde foi editada essa norma que a partir de 2004 quem iniciasse o curso de técnico contábil a partir de 2005, mais especificamente, ele não teria mais habilitação. O conselho não daria mais habilitação como para assinar, para abrir um escritório, para assinar a documentação contábil, né? Então, foi então até quem iniciou o curso técnico contábil até o ano de 2004, hoje ele pode abrir um escritório de contabilidade com a formação técnico contábil, pode ter o registro, porque primeiro ele tem que ter um registro pessoal, né, na pessoa física, um registro do Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa física, e ter um registro para a empresa que ele vai abrir, né, a empresa ou individual, né. Então, ele pode ter, então, o técnico contábil pode abrir um escritório e ele tem algumas atribuições, né. Ele tem algumas limitações nas atribuições dele como técnico contábil. O contador já tem mais outras prerrogativas, né, que são atribuídas por contador.
técnico contábil, ele vai até um ponto, ele pode fazer a contabilidade normal de uma empresa, assinar a contabilidade de uma empresa, né? Então, mas tem algumas coisas que ele não pode fazer, o técnico contábil, né? O técnico contábil, ele não pode assinar, por exemplo, ele não pode fazer auditoria. A auditoria é prerrogativa somente do contador. Algumas perícias contábeis também, que são a nível judicial, né? Ou até extrajudicial, mas principalmente judicial. Então, ele tem algumas prerrogativas que são só para o contador. Também as inscrições, por exemplo, na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, aonde regula as normas das empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Lá é necessário ter os auditores independentes e assim são prerrogativas de contador, né, que tem um registro na CVM. Tem que ter um registro especial na CVM para atuar nessa área também, quando vai atuar com as empresas que têm ações nas bolsas de valores. Mas, em suma, sim, um técnico contábil, né, que são os mais antigos agora, né, 2004 para cá, né, já faz um bom tempo, são 16, 17 anos, né. Então, com o tempo vai acabar a figura, né, do técnico contábil e vai ficar só os contadores que são habilitados para desenvolver, né, as atividades da área contábil. Não sei se eu consegui ser claro nas minhas explicações. Quem tiver dúvida pode mandar essas perguntas, né? Que nem aqui nós temos os ouvintes, né? O Claudiomiro Rodrigues, Paz, Oração e União. Peço oração por minha saúde, desde já agradeço pelo milagre a Deus. Vamos estar orando no final do programa, né, Pastor Márcio? Vamos crer no milagre. Amém. Antônio Valdecir de Prado, glória a Deus. Esther Marinho, glória a Deus. Graziele Santo, Paz, Oração, União. Lília Maria Soares Alves, Paz, Oração, União. Salete da Silva, Deus abençoe esse casal muito especial. Rosane dos Santos, Paz, Oração, União de Sapiranga. Glória a Deus, né? E é assim que a gente vai buscando, através deste módulo, né, que Deus dirigiu, que são as profissões, né? Sim, que a gente vai tentando se encaixar, né? Às vezes a gente está numa profissão, mas Deus, no nosso caso, né, vai trabalhando e a gente vai se aperfeiçoando e vai vendo que é outra que a gente pode exercer, né? Exatamente. Mas a escolha ali, quando a gente está na pré-adolescência, adolescência, é difícil, né? A gente não tem certeza de muitas coisas, né? Com certeza. Então, que ali a gente realmente precisa ter um olhar especial sobre cada um sobre a sua vida. O que gosta, o que consegue fazer, né? Eu lembro que o pastor Márcio tentou me colocar nesta área da contabilidade, mas não deu certo. Tentei colocar a secretária Cláudia lá para me ajudar, mas ela realmente, né? Na época eu tinha escritório, né? Mas ela ficou alguns dias, eu acho que só, né? Não foi muito tempo. Não, é para qualquer um, assim, lidar com números, com papel, ficar ali sentado, né, num ambiente fechado, né? Num ambiente fechado, né? Isso aí realmente é uma pessoa que precisa ter essa, vamos dizer assim, essa tendência, né? Essa vocação, né? Para poder desempenhar bem, porque é importante que a pessoa, quando vai buscar uma profissão, seguir uma profissão, ela tem que gostar do que faz, né? Porque se não gostar, ela vai viver frustrada, né? Então, é complicado isso aí, né? Então, algumas pessoas se frustram, outras fazem, outras, infelizmente, os pais insistem
A gente sabe muito isso e acompanha. Eu já acompanhei muita gente. Os pais eram médico, advogado, ou mesmo contador, ou outra profissão que seja. Querem que os filhos sejam igual aos pais. Isso. Mas não são. Os filhos não são igual aos pais. Os filhos podem até seguir a profissão. A gente sabe que tem filhos que seguem a profissão e se dão bem, gostam do que estão fazendo, se dedicam, fazem com alegria, satisfação, vão buscar um alvo, né? Assim. Então, isso aí como pais também, a gente tem que avaliar bem isso aí, né? A gente incentivar a estudar, incentivar para isso e dar um apoio, ajudar, contribuir na hora das decisões, estar ali junto, ajudando, né? Isso aí é essencial, né? A figura do pai e da mãe também tem essa atribuição para ajudar, né? Os filhos a se colocarem, né? Também isso, né? Claro que isso não é o mais importante, mas também isso, a gente sabe, né? Mas é importante porque isso dá uma firmeza, dá uma segurança, né? Agora, ficar incutindo na cabeça dos filhos que eles têm que seguir a mesma profissão do pai, ou tem que fazer tal coisa, e obrigar eles a fazer isso, está errado, está completamente errado. Aí depois tem pessoas que no futuro ficam frustradas em suas profissões, e é complicado e ficam maus profissionais, né? Então é importante a gente poder ajudar, contribuir, né? E tá ali apoiando, né? A adolescência é muito difícil as escolhas, difícil. Né? A adolescência, a gente já estudou, né? Inclusive sobre isso, estudamos aqui também, né? Na nossa igreja, estudamos sobre isso também, né? As dificuldades que passa um adolescente, né? E principalmente as decisões, as influências, né? A mudança, né? A mudança da fase infantil para a fase adulta. Então, todo aquele período ali é bem complicado. Então, e ali ela tem que começar a dar um norte para a vida, né? Começar a pensar no que vai fazer, vai estudar. Importante isso aí, né? É muito importante, assim, os pais, né? Que estão mais perto dos filhos, incentivar, né? Que estudem. Porque no meu caso, meus pais não incentivavam fazer faculdade, né? Só o 2º grau ali chegava. Uhum. E daí tinha que trabalhar, né? Quem é que te incentivou? E então? Quem me incentivou foi meu esposo. Então é muito importante a gente ter um incentivo. Ele meio que me levava obrigada para a faculdade. Não sei se era tudo isso, né? Vamos brincar um pouquinho, né? Levava e buscava, né? Sim, e buscava, porque era tarde. Claro, né? E incentivar, assim, fazer cursos também, né? Como o pastor Márcio falou, fez datilografia, né? Hoje não tem mais hoje isso, não né? tem, né? Mas tem outros cursos de informática, né? De informática. São necessários, né? Isso para qualquer profissão, né? Sim. Para qualquer profissão, né? Precisa, né? Precisa, E o que mais, assim, tu queria deixar para os ouvintes em relação a contador? A contador. É difícil fazer essa faculdade? O que acontece? Eu já falei com alguns jovens, né? Hoje, por incrível que pareça, tem alguns irmãos que decidiram fazer ciências contábeis, né? Glória a Deus. Eu não sei se fui eu que influenciei ou o próprio Deus, né, que agiu na vida deles, né? Mas o que acontece? Vamos dizer assim, quando eu estava exercendo a minha profissão, né, ela começou a se destacar nos últimos 10 anos que eu estava exercendo a minha profissão. Eu exerci minha profissão interinamente, ou seja, de forma integral, vamos dizer assim,
até 2013. Até 2013. Então foi quando eu fechei o escritório, né? Em metade do ano, 2013 mais ou menos. E depois aí eu me dediquei só para as lides pastorais. E ali então, nos últimos 10 anos, 15 anos ali mais ou menos, antes desse período, você começou a falar que a ciências contábeis era a profissão do futuro, né? Que ali já estava sendo presente. Se falava muito isso. Eu acredito assim que isso é uma realidade, porque quando eu iniciei na profissão, né, o contador não ganhava muito bem. Eu tive algumas oportunidades, né? Eu acho que isso é bom salientar, também, valor. Eu tive algumas oportunidades, claro que depois, quando eu estava fazendo ciências contábeis, eu fazia vários cursos paralelos também na área tributária, outros cursos, eu sempre estava me atualizando, né? Tanto durante o período do curso de ciências contábeis, quanto depois, né? Mas eu tive algumas oportunidades, por exemplo, quando eu, com 20 anos de idade, mais ou menos, já morando em Novo Hamburgo, eu iniciei um curso de inglês. Eu iniciei um curso de inglês e fiz o curso de inglês durante 3 meses, mais ou menos. E desisti. Eu estava, esses dias, analisando isso aí. Isso foi uma das coisas mais erradas. Uma das coisas mais erradas que eu fiz na minha vida. Que eu devia ter concluído aquele curso de inglês, que era um bom curso. Era bem estruturado lá em Novo Hamburgo. Eu poderia ter uma boa base de inglês. Depois, por exemplo, no ano de 1999, eu fui procurado. Né? Eu já tinha trabalhado com empresas americanas, né, no caso, né, dos Estados Unidos. Tinha uma época que eu fazia tradução de balancetes, peças contábeis de português para inglês, né? Mas uma época um empresário americano nos procurou em 1999, mais ou menos, foi 1998, não lembro bem certo. Um empresário americano, ele nos procurou e conversou bastante tempo comigo ali, trouxe um tradutor junto. E ele resolveu, então, ser nosso cliente. Ele tinha aberto uma empresa em Osório e ele tinha uma prospecção muito grande dentro do Rio Grande do Sul. Na época, ele estava pleiteando um financiamento do governo do estado. Na época, eu acho que era no Olívio Dutra, se eu não me engano. Era o governador do estado. Ele estava pleiteando um financiamento de 670 milhões de reais na época. Isso é muito dinheiro para a época, né? Então, ele ia implantar, né, e ele investiu, não sei, mais de 100 milhões numa planta de uma empresa, e ele ia implantar 5 plantas ali em Osório, ia desenvolver toda uma produção para a área de tecelagem, para a área de tecidos. Ele e o irmão dele, na época, eram os maiores produtores de materiais, de matéria-prima para a área de tecido da América Latina. Então, eu tive a oportunidade ali com ele conhecer algumas coisas, né? Ele morava em Nova York e a gente conversava, né? Claro. Eu atendia eles e na época, então, foi muito interessante porque eu não tinha inglês, o conhecimento que eu tinha era muito pouco, né? Era muito pouco de inglês, né? Então, eu lembro que na época, se eu tivesse o curso de inglês, poderia ter desenvolvido. Eu trabalhei para ele em torno de 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Depois ele saiu, né, do nosso escritório, né? Ele foi, acho que de forma exclusiva, dentro da própria empresa, né?
dentro da própria empresa ele colocou. Então, os serviços, né, a parte contábil. Então, ali eu percebi como faltou uma decisão de eu ter um curso de inglês também, né? Então, quando a gente estava exercendo a profissão, surgiram outras oportunidades também, né? E como é importante o estudo de idiomas, e principalmente, né, nessa área, né, profissional, o estudo de inglês, espanhol, né? Então, são oportunidades que as pessoas não podem deixar de aproveitar, principalmente na sua adolescência, juventude, aproveitar esse tempo para poder estudar o idioma. Isso vai servir tanto para a sua carreira profissional quanto para a aplicação na obra de Deus, né? Hoje eu vejo a deficiência disso aí, né? E com relação à própria profissão de contador, são várias oportunidades de colocação no mercado. Hoje, como já há um bom tempo, né, uma pessoa que faz ciências contábeis, ela tem várias oportunidades. Muitas oportunidades de vários sentidos. Ela pode atuar em várias coisas, né, tanto do meio público quanto do meio privado, no terceiro setor. Então, hoje avança muito isso. Então, e na época quando eu iniciei, o salário de um contador era baixo. Hoje, o salário de um contador, que é contador mesmo, que tem experiência e desenvolve o trabalho, não só tem a formação, né, mas já tem uma experiência. Ele tem um salário muito bom, né? Muito bom, né? Então, e as oportunidades estão avançando, né? Tanto no meio público, né, na área bancária, na área das empresas, porque todas as entidades e todas as empresas necessitam de um profissional contábil. Todos, sem exceção, todos precisam de um contador. E segundo a informação que eu tenho, existe uma carência de contador para fazer os trabalhos, porque muitas pessoas fazem o curso de ciências contábeis, mas não seguem a profissão de contador. Eles vão seguir outras coisas, e existe a nível nacional, aqui no Brasil, existe uma carência de profissionais. Tem necessidade de profissionais nessa área. Então, esse é um motivo também pelo qual a profissão está sendo cada vez mais valorizada. Glória a Deus. Então, basicamente é isso aí, né? Então, que eu gostaria de comentar em relação à profissão, né, de contador, né? Contador, em suma, ele faz, então, os controles, os registros do que as empresas, as entidades, as instituições realizam através dos documentos, né? Presta conta tanto para o governo, tem que prestar conta para o governo, e tem que prestar conta para a própria instituição que ele trabalha, empresa, coisa, né? Então, existe também uma carência de profissionais que atuem com seriedade, com empenho, para que não prestem um serviço somente para cumprir uma obrigação para o governo. Então, o contador, ele faz os registros de todas as operações que envolvem a história, o andamento da empresa. Então, ele faz a abertura da empresa, acompanha, e depois, se a empresa fechar, também ele faz o fechamento, né? E ele faz tanto na parte contábil gerencial, quanto na parte fiscal, que envolve impostos, e também na parte de pessoal, que envolve os funcionários, colaboradores das empresas, terceirizados, né? Então, é bastante responsabilidade, né? É muita responsabilidade. Hoje, um motivo também que o contador está sendo valorizado, assim, é porque o contador, ele tem corresponsabilidade junto com o sócio. Então, o sócio da empresa ou a diretoria da entidade,
ele tem uma responsabilidade, tudo que é registrado, tudo que acontece ali dentro, ele tem uma corresponsabilidade, porque ele é que faz os registros, né? Então, existe uma cobrança grande do governo em relação a isso também, né? Em suma, seria isso. Glória a Deus. Talvez, né? Se a gente fosse falar mais coisas, teria mais coisas para falar também, né? Mas eu acho que, em um resumo, é mais ou menos isso aí. Temos aqui também a Rosane dos Santos, Paz, Oração, União de Sapiranga, né? Vanderclay Alves, Paz, Oração, União. Salete da Silva, que lindo testemunho. Genésio Teodoro, Paz, Oração, União, do Balneário Rincão de Santa Catarina. Amém? Amém. Então, estamos chegando no final dessa programação e vamos pedir para o pastor Márcio, então, fazer a oração, né? Para o ouvinte Claudio Miro Rodrigues, que pede oração pela saúde. Claudio Miro Rodrigues. Isso. Muito bem, se tiver mais alguém, né, que está precisando de oração também por saúde, né, nós vamos estar orando agora e pedindo o milagre de Deus. Nós cremos em milagre, né, Cláudia? Amém. Nós cremos no poder de Deus, eu creio. Creio que Deus faz o impossível. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus do impossível. Glória a Deus. Aqui tem também de Rolante, ó, pastor. Elisandra Silva, Paz, Oração, União. Deus abençoe. Paola Cruz, o administrativo Pampa, glória a Deus. E a Elisandra Silva, Paz, Oração por minha família. Teve alguma pergunta, irmã Cláudia? Não teve nenhuma pergunta. pergunta. Quem sabe depois, se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade também, pode nos passar. Isso. Nós podemos, de repente, contribuir com alguma coisa, né? Responder um outro dia, né? Um outro dia também, né? Nós podemos responder, né? Com certeza. Vamos estar orando então, pastor Márcio? Vamos orar por esse pedido de oração. Para a irmã ali do Rolante, eu estudei na escola cenecista ali no Rolante. Ali. Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar. Deus de poder. Eu sinto o teu amor aqui, Senhor. Glória a Deus. Eu quero agradecer o teu nome pela tua bondade Aleluia, e misericórdia, Jesus. Senhor. Pedimos que a tua graça seja manifesta, que o teu amor seja manifesto, Senhor. Glória a Deus. O teu amor seja manifesto, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida deste irmão que está pedindo oração, Senhor. Deus de poder. Nós cremos no milagre, nós cremos, Senhor, a obra que o Senhor iniciou, o Senhor vai concluir. Aleluia. Deus ajuda, Senhor, os jovens, os adolescentes a tomar, Senhor, um rumo na sua vida, escolher uma boa profissão. Glória a Deus. Dentro daquilo, Senhor, que o Senhor já tem colocado, Senhor, em cada coração. Aleluia. E alguns, ó Pai, o Senhor tem mostrado, Senhor, e eles podem identificar, Senhor, de alguma maneira, Senhor, a profissão que vai trazer uma realização, vai trazer uma satisfação, vai trazer alegria, vai trazer bons resultados, vai trazer frutos, vai contribuir de alguma forma, Senhor, e vai ser bênção, Senhor. Eu te peço, Senhor, o teu milagre, Jesus, o teu milagre, eu te suplico agora, meu Senhor, o teu milagre. Glória a Deus. O teu milagre, Jesus, toca nas vidas, Senhor, toca agora, Senhor, neste irmão e opera a cura, o milagre, Senhor. Todos aqueles que estão pedindo, estão carecendo, meu Deus, de uma cura, de uma ação tua, meu Pai. Eu peço a ti, Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor venha executar, que o Senhor venha realizar, que o Senhor venha operar, que o Senhor venha fazer sinais, prodígios e maravilhas. Glorifica teu santo nome, Senhor, opera. Glorifica teu santo nome, Senhor. Eu peço a tua bênção na continuidade dessa programação. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Glória a Jesus. Então, chegamos no final dessa programação. Amém. Glória Que a Deus abençoe a todos os ouvintes e a sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe também, irmã Cláudia. Continue firme naquilo que Deus lhe chamou. Amém. Então, vamos dizer juntos? Vamos dizer juntos. Paz, oração e união. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração.